E aí, tudo bom contigo? Na aula de hoje a gente fala sobre movimento de satélites. A parte de movimento de satélites, gente, é uma parte bastante interessante porque tem uma aplicação muito importante que são os satélites geoestacionários. Eu vou te mostrar um videozinho, tá? Que mostra um satélite geoestacionário e o porquê da importância dele eu também vou te explicar. Então vamos lá para o vídeo, tá? Esse vídeo mostra o seguinte, ó, que tu tem uma antena apontada para um satélite e a posição aparente do satélite no céu se mantém constante. Por exemplo, se tu tem Sky ou qualquer tipo de outra comunicação que seja via satélite, tá? Tu vai ter o teu satélite da Sky apontando sempre para o mesmo ponto. E ele aponta para o satélite geoestacionário que transmite o sinal da Sky. Muito bem. O que acontece? Olha bem. Eu vou ter um movimento aqui do satélite ao redor da Terra. Ele está se movimentando ao redor da Terra e gira da mesma maneira que a Terra está girando. Ele, para ser um satélite geoestacionário, ele tem que estar no plano da órbita, tá, que corta a linha do Equador. Então ele está no mesmo plano aqui da linha do Equador. E ele tem que se movimentar, né, girar da mesma maneira que a Terra gira. Porque dessa maneira aqui, ele vai estar sempre em cima do mesmo ponto. Olha bem, ele está sempre em cima do mesmo ponto da Terra. E daí, com isso, a tua antena apontando sempre para o mesmo ponto vai estar sempre recebendo o sinal daquele satélite. Certo? Muito bem. O que acontece? A gente vai estudar um pouquinho da matemática desse movimento de satélites, onde a aplicação principal dos satélites geoestacionários é, como eu te disse, né, envio de sinal de TV, de rádio, é telecomunicações no geral. Muito bem, muito bem. Eu vou ter um satélite, então, orbitando aqui a Terra. Ele vai ter uma velocidade v e ele é atraído pela Terra com uma força gravitacional Fg e está a uma distância r com relação ao centro da Terra, certo? Muito bem. Gente, só que essa força gravitacional, como é um movimento circular, né, a gente pode dizer que ela é igual à força centrípeta. Ah, mas não é um movimento circular, é um movimento elíptico, né? É muito próximo de um círculo, então a gente põe que, na verdade, é uma força centrípeta e a força centrípeta é igual à força gravitacional. Força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Então, a massa do satélite, que é quem está envolvido, vezes a velocidade do satélite ao quadrado, dividido pelo raio. Força gravitacional lembra, constante, massa 1, massa 2, dividido pela distância que une os corpos, né, elevado ao quadrado, onde a distância é a distância do centro de massa dos corpos. Muito bem. Então a gente põe aqui a massa de um dos corpos, que é a Terra, a massa do outro corpo, que é o satélite, e fica com essa equação aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode cortar esse r aqui com esse ao quadrado, e a gente pode cortar a massa do satélite aqui com a massa do satélite aqui, certo? E daí depois isolar e ficar que a velocidade do satélite é igual ao produto da constante da gravitação universal vezes a massa da Terra dividido pela distância entre o satélite e a Terra, e tudo isso dentro de uma raiz quadrada, tá? É só isolar aqui, tirar a raiz, que vai chegar nessa equação da velocidade orbital. Eu quero que fique muito claro para ti o seguinte, que a velocidade orbital do satélite vai depender só de duas coisas, da massa da Terra e da distância que esse satélite está com relação ao centro da Terra. A força, quer dizer, a velocidade orbital, ela não depende da massa do satélite. É uma coisa que costuma confundir os alunos. A força de atração gravitacional, essa sim depende da massa do satélite, mas a velocidade não vai depender. Olha bem, a velocidade está aqui a fórmula, está aqui a equação. Não aparece a massa do satélite, ela é cancelada ali. Então não depende da massa do satélite. Quer dizer que se eu dobrar a massa do satélite, dobra a força de atração gravitacional? Dobra. Mas dobra a velocidade dele? Não dobra. A velocidade do satélite permanece a mesma se tu dobrar a massa do satélite. Tá? Muito importante isso. Lembrando que a velocidade do satélite, como é um movimento circular uniforme, né,
a gente tem a distância percorrida no intervalo de tempo. A distância percorrida é o comprimento dessa circunferência, 2πr, dividido pelo período, que é o intervalo de tempo para dar uma volta completa. Portanto, se eu quiser saber o período orbital, eu pego 2π vezes o raio e divido pela velocidade do satélite. Tá? E os satélites geoestacionários, como eu mesmo mostrei no vídeo, ali do começo da aula, tem alguns requisitos básicos para ele se tornar um satélite geoestacionário, só por descargo de consciência, eu já falei disso, mas vamos colocar escrito aqui. Ele tem que estar sempre em cima do mesmo ponto da Terra, como tu viu no vídeo. O plano da órbita deve coincidir com o plano que corta a linha do Equador, que nem a gente viu, né? O satélite estava sob a linha do Equador ali, né? Naquele plano que corta a linha do Equador. O mesmo sentido de rotação da Terra, por obviedade, né, gente? Eles estão rodando os dois para o mesmo lado, né? A única maneira que tu tem do satélite estar sempre sob o mesmo ponto com relação à Terra. Tá? É por questão de obviedade. Se tivesse um para um lado e o outro para o outro, né, não teria como eles estarem sempre... não teria como o satélite estar sempre sobre o mesmo ponto da Terra. E claro, que para isso acontecer, o intervalo de tempo para ele dar uma volta ao redor da Terra tem que ser o mesmo tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno de si mesmo. Tá? Então essa foi a aula de satélites, uma aula muito mais conceitual, né? O importante é tu conhecer satélites e principalmente conhecer os satélites geoestacionários, e se cair alguma conta vai ser relacionada àquelas equações que eu te mostrei ali na aula, tá bom? Grande abraço para ti, tchau, tchau.